Salmo de número 31. Leiamos o versículo de número 10, o versículo de número 11, até o versículo 13. Diz assim: porque minha alma, a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se colunhavam contra mim, intentavam tirar-me a vida. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, Senhor, pelo privilégio que temos de retornarmos à Tua casa. Obrigado pelo privilégio de juntos aqui cultuarmos ao Senhor. Esse momento é Teu, para que o Senhor nos ministre segundo a Tua vontade. Fale conosco nesta manhã. Ministra-nos pelo Teu Espírito. Ó Deus, temos aprendido que o momento da palavra é um momento de guerra. Há inimigos interessados que não estejamos atentos à Tua palavra. A Tua palavra é como espada que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E pessoas poderão ter suas vidas soltas, livres esta manhã. Pessoas poderão ter uma experiência contigo. Vidas poderão ser transformadas porque a Tua palavra está sendo ministrada. Não estou fundamentado na minha capacidade, mas estou fundamentado no poder da Tua palavra, que é martelo, que é espada, que é fogo, e que cumpre o seu propósito, o seu objetivo. Ministra-nos nesta manhã, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Todo ser humano é passivo de passar por depressão, até mesmo homens e mulheres de Deus. Opressão, não. Depressão, tomara que não, mas às vezes sim. Opressão tem-se como princípio Lúcifer, Satanás, e oprime uma pessoa e faz o indivíduo agir de acordo com a sua vontade, que não pede permissão, que entra, que toma posse de um indivíduo. E se não é o nosso caso, e graças a Deus não, glorifiquemos a Deus por isso, porque é o caso de muitas pessoas. Estão vivendo de forma oprimida por Satanás. Então, cristão não pode sofrer opressão maligna. Mas depressão, qualquer um pode passar. Verdade que o inimigo pode se utilizar da depressão e ela pode ser uma porta para a opressão. Mas em si a depressão pode pegar qualquer indivíduo, até mesmo
os heróis, se é que existe algum. Até mesmo aqueles que fazem cair fogo do céu, podem entrar debaixo de um zimbro e dizer: tira a minha vida, basta-me, não quero mais viver. Existem várias causas para a depressão, orgânica, psicológicas, físicas, e algumas podem ser até a nível espiritual. Quem escreve este salmo é um homem chamado Davi. Nesse texto e neste salmo, e o lindo de um salmo é você entendê-lo, o que levou o salmista a escrevê-lo. Qual era o calor da batalha, qual era o contexto, por que ele escreveu o que ele escreveu? Senão a gente não degusta, a gente não aproveita. Se nós não entendermos o que levou o salmista a escrever aquilo que ele escreveu. E neste salmo, Davi relata o seu estado de espírito quando ele diz: sou como um vaso quebrado. Versículo 12. Eu não sei o que você faz com um vaso quebrado na sua casa. Mas existem certos vasos quebrados que não têm conserto. O melhor destino para um vaso quebrado é o lixo. E o que Davi quis dizer aqui é que às vezes nós nos sentimos um lixo. Tendo o sentimento, e essa era a maior preocupação de Davi, que até mesmo Deus houvesse aberto mão dele. Na minha casa, vaso quebrado vai para o lixo. Mas deixa-me dizer uma coisa e uma boa notícia para você. Deus não tem lixeira. Deus não tem lixeira. Deus é especialista em restaurar vasos quebrados. Vaso quebrado é sinônimo de algo inútil, de algo indesejável. Algo inútil. Um rei se sentir inútil. Um rei se sentir indesejável. Vamos ver alguma coisa sobre isso nesta manhã. Alguns estudiosos relacionam o contexto desse salmo em 3 ocasiões diferentes. Uns colocam que talvez a experiência tenha sido relacionado com Davi na cidade de Keila, em 1 Samuel capítulo 23. Outros acreditam que talvez fosse na cidade de Ziclag, em 1 Samuel capítulo 30. Quando ele retorna, e os inimigos haviam posto fogo na cidade, e perdeu-se tudo. Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia classificam o contexto deste salmo. Eles não são unânimes, mas a sua maioria absoluta acreditam que o contexto, pelas palavras de Davi, acredito que o contexto desse salmo se deu durante a rebelião liderada por Absalão. Mensagem de semana passada. Quando o próprio filho se levanta contra o pai, e se não fosse a misericórdia de Deus, teria usurpado o trono. Quando Aitofel, o conselheiro do rei, se rebeliou contra o rei e ficou a favor do rebelado. Como a nação gosta de ouvir aquilo que eles querem ouvir, muitos da nação ficaram ao lado de Absalão. Foram vários meses de uma campanha
subversiva contra o rei, onde a maioria ficou contra o rei de Israel. Ele se sentiu sozinho. O povo ele reinou durante 40 anos, e ele já estava no final do seu reinado aqui. O povo havia sido abençoado por 30 e poucos anos. Mas o povo se esquece logo do canal que Deus se utilizou para abençoá-los. O povo havia se esquecido que Deus havia se utilizado de Davi para fazer Israel ser Israel. Porque quem era Israel antes de Davi? E o que Israel se tornou pelas mãos de um guerreiro chamado Davi? 30 e poucos anos sendo abençoados, a paz sendo estabelecida através da guerra. Davi foi um dos maiores guerreiros da Bíblia. E de repente o filho se levanta e o povo fica do lado do filho. E o rei tem que fugir a pé de Jerusalém. Escondido de noite, para não ser morto. A expressão do versículo 13, todos conspiram contra mim, dá-nos a entender que o melhor contexto é o de Absalão. O contexto do versículo seguinte, que diz que a cidade havia sido sitiada, é possível que esteja se referindo a Jerusalém, porque nós não temos nenhum outro momento da história de Davi que ele se sentiu sitiado, senão na rebelião de Absalão. Então nós podemos concluir de que o contexto tenha sido a rebelião de Absalão. O filho querendo tomar o lugar do pai. Se fosse qualquer um, já seria difícil. Aprendemos semana passada que Davi estava fragilizado pelos salmos do exílio. Sua saúde estava debilitada. Ele já não podia mais atender os anseios de todos em Israel. E o filho se aproveita de uma situação como essa. Para tomar o trono do pai. Agora, vejamos por que Davi se sentia como um vaso quebrado. Vejamos 3 níveis de perturbações no contexto deste salmo. O primeiro nível de perturbação que incomodava Davi era que ele estava sofrendo perseguição. Veja como isso é óbvio, eu vou repetir, ele estava sofrendo perseguição. Dá uma olhadinha no versículo 1, ele diz assim: livra-me. Versículo 2, ele diz: livra-me depressa. Só pede livramento quem está passando por perseguição. Ele roga no versículo 2 ainda: ser o meu castelo forte. Outra tradução diz: ser a minha rocha firme. Ainda no versículo 2 ele diz: ser a minha cidadela fortíssima. Casa fortíssima, outra tradução. No versículo 3 ele diz: tu és a minha rocha, a minha fortaleza. No versículo 4 ele diz: tira-me do laço que as ocultas me armaram. No versículo 8 ele diz: tu não me entregaste nas mãos do inimigo. Veja, perseguição. Versículo 11 ele diz: tornei-me opróbrio para todos os meus vizinhos. Versículo 13 ele diz: todos estão conspirando contra mim, intentam tirar-me a vida.
Davi está vivendo sobre a opressão de inimigos. Davi está vivendo num contexto de conspiração. Ele diz aqui que a sua dor era tão grande que todos notavam. Todavia, esse era o primeiro problema de Davi: sofrendo perseguição. Segundo lugar, ele estava sofrendo rejeição. Primeiro, perseguição. Segundo, rejeição. Isso fica muito claro no versículo de número 11, que diz que ele se tornou um horror para os seus conhecidos. Os que me viam na rua, veja o versículo de número 11. Os que me viam na rua fugiam de mim. No versículo 2 ele diz assim, 12: eu estou sendo esquecido no coração deles. Eles me tratam como se eu fosse um morto. Sentimento de inutilidade, de rejeição. Ele era o rei. Interessante que Deus não isenta o rei de ter sentimentos tais quais estes. Eles me consideram como se eu tivesse sido morto. A primeira luta de Davi foi a oposição que as pessoas lhe faziam. A segunda, como consequência, talvez a rejeição em relação a ele, a pessoa do rei. Os que nos traem não são os que estão longe, são os que estão perto. Os que nos fazem doer o coração não é os que estão distantes, é os que estão ligados às cordas do nosso coração. E o problema não é nem lidar com um Pedro explosivo que briga, puxa a espada. O problema é lidar com Judas que beija e que faz maracutaia atrás da moita. Davi se sentia rejeitado. O conselheiro que ele havia escolhido havia se revoltado contra ele. Aprenda, pelo amor de Deus, de que nem todo mundo vai com a sua cara. Aprenda de que nem todo mundo vai gostar de você. Mesmo você estando no propósito e sendo rei de Israel, Aitofel pode deixar você na mão. Davi aqui nesse salmo, ele demonstra ser uma alma sem amigos, sem espaço, sem ninguém que lhe desse atenção, se preocupasse com ele. Ele diz assim: os que se aproximam de mim são para me armar laços. Ninguém se aproxima, e quem se aproxima tem o intuito de armar um laço contra mim. Portanto, o primeiro problema de Davi que o fez sentir-se como um vaso quebrado era o sentimento de perseguição. Segundo, era o sentimento de rejeição. Mas havia um terceiro ainda. Era o sentimento de culpa. Ele estava sofrendo culpa. Esse era o terceiro problema de Davi. Ele se sentia culpado por tudo que estava acontecendo. Por ter havido pecado com Betseba. Embora Deus já houvesse perdoado, mas o nível mais complexo do perdão não é Deus lhe perdoar, é você conseguir perdoar-se a si mesmo.
Ele se sentia culpado pela criação de Absalão. Absalão estava fazendo tudo aquilo como consequência de não ter pai. Não era de um rei que Absalão precisava. Não era de um guerreiro. Não era de um estadista. Não era de um conquistador. Era de um pai. E Absalão não teve. Ele sabia que por detrás de tudo aquilo que Absalão estava fazendo, havia culpa de Davi. O versículo 10, ele diz assim: a minha alma está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Se você prestou atenção, o sofrimento de Davi era um sofrimento tricotômico. Presta atenção. No corpo, ele sofria perseguição. Na alma, ele sofria rejeição. E no espírito, ele sofria culpa. Se você enfrenta um desses problemas de cada vez, a vida vai se tornar árida, difícil, complicada para você. Se você estiver muito bem com Deus, não tiver sentimento de culpa, mas tiver o sentimento de rejeição, vai ser complicado para você. Alguns se desesperam quando enfrentam um problema desse de cada vez. Se você estiver bem na alma e no espírito, mas tiver o corpo, alguém querendo lhe tirar a vida, vai ser complicada a vida para você. Agora pior é quando o pacote vem com tudo junto. All inclusive. Corpo, alma e espírito. Dá para entender por que ele se sentiu um vaso quebrado. O corpo estão tentando tirar minha vida. A alma, a sede das emoções, do pensamento, da vontade, estão me rejeitando como rei, como pessoa. Até os meus vizinhos viram a cara. Os que se aproximam tentam me armar laços. O que estava do meu lado, Aitofel, conselheiro, ficou do lado de Absalão. E no espírito, o sentimento de culpa, de iniquidade. Tudo isso está me acontecendo por causa do meu pecado. Tem coisa pior? Alguns dão um tiro na cabeça. Alguns perdem a vontade de viver e não o fazem. E não chegam às últimas consequências por medo da pior consequência. Mas não julgue, nunca coloque um sapato alto, achando que você está acima dessas coisas, que você pode ser o próximo da fila. E queira Deus de que não enfrentemos nenhum desses sentimentos, rejeição, perseguição e culpa. E se vier um destes que vai tirar você do sério, que venha um de cada vez. Porque se vierem os três de uma vez só, até mesmo os que derrubam o gigante se sentem vasos quebrados. Até mesmo quem levou Israel à glória, até mesmo alguém que ouviu Deus dizer: é segundo o meu coração. Este Davi é o homem segundo o meu coração. Interessante que é possível você ouvir de Deus um dia que você é o homem segundo o coração de Deus.
e no outro dia você entrar em depressão, se sentir um vaso quebrado. Ora, não aconteceu com Elias? Elias não fez cair fogo do céu pela manhã e à tarde não queria morrer? Não ache, pelo amor de Deus, que você está acima da verdade. Não ache pelas coisas boas que você está vivendo, pelo cuidado de Deus da sua vida, que a sua estrutura nunca poderá ser abalada. Agradeça a Deus cada dia e viva cada dia na dependência dEle. Amara soube o mende que manda chuve a cara. Viva um dia de cada vez. Não arrote santidade, grandeza. Não ache que você seja melhor do que os outros, porque esse sentimento simplesmente está demonstrando que você pode ser o pior de todos. Esses eram os dramas de Davi, que lhe tiraram a pujança, a força, o vigor, a vontade de viver, e que o levaram à lona. Gente, é muito fácil ler aqui, mas viver o que ele viveu, sou um horror para os meus vizinhos, para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração de todos. Sou como um morto. Sou como um vaso quebrado. Os que conluiam contra mim tentam tirar minha vida. Olha o sentimento que leva Davi a escrever isso. É muito fácil a gente ouvir isso, entrar por um ouvido, mas se coloque por um instante no lugar de Davi. E a vida não é assim. Há alguém aqui que já não sofreu perseguição, rejeição ou culpa? Levante a mão. Quem é o primeiro que tire a primeira pedra? Ou de uma forma ou de outra, a vida nos prega peças. Alguém disse que viver é correr o risco de tragédia. Que a vida é uma caixa de surpresa, como se fosse várias gavetas. Você abre uma, aleluia, você abre outra. Agradeça a Deus pelos bons tempos. Será que alguém pode levantar a sua mão nesse momento e dizer obrigado, Senhor, pelos bons tempos? Será que alguém pode adorar a Deus pela prosperidade que Deus tem dado, pela saúde que Deus tem dado, pelo casamento que Deus tem dado, pelos filhos que Deus tem dado, pelo emprego que Deus tem dado, pela vida espiritual que Deus tem dado? Será que tem gratidão dentro desta casa aqui esta manhã? Ora mama, cheia, sei que mais. Não deixe chegar os maus tempos para você saber que era feliz e não sabia. Adore a Deus hoje. Porque até mesmo os reis de Israel, os derrubadores de gigante, podem ir à lona. E nós não estamos. Quem sou eu perto de Davi? Qual é o meu histórico perto de Davi? Se for para se sentar no perto de Deus no céu por merecimento, graças a Deus que não é, Davi ia estar sentado no colo e eu ia estar na periferia, lá na zona rural. O homem segundo o meu coração. Estes eram os dramas de Davi. No corpo, inimigos cruéis. Falava da ferocidade do homem, as ameaças de Absalão. Olha, sofrer a ameaça do próprio filho. O filho armou emboscada para matar o pai.
Filho invadiu Jerusalém para matar o pai. Na alma, rejeição até dos amigos. E no espírito, culpa. E a culpa é como um câncer. Ela corrói, destrói. É por isso que ele se sente como um vaso quebrado. Pior é que isso não acontece apenas com Davi. Acontece com a gente. Às vezes não, às vezes simultaneamente. Perseguição às vezes pode vir de um patrão machista, arbitrário, um marido déspota, uma amante atrevida, ardilosa, filhos ingratos, cobradores. Já teve alguém difamando o seu bom nome alguma vez, sem que você devesse? Porque quando falam de você e você deve, dói demais. Agora quando falam de você e você não deve, rejeição, talvez hajam pessoas sofrendo com a rejeição. Há pessoas que sofrem com a rejeição desde que chegaram no mundo. Foram rejeitadas no ventre. Não era hora de receber esse filho. Não podia ter ficado grávida agora. O filho se sente um intruso. Ei, você não foi planejado. Nós não estávamos preparados para recebê-lo. Uma coisa é uma casa ter uma estrutura, preparar um quarto, sonhar a sua chegada, e a vida para este já não é fácil. Quando durante toda a gravidez a mãe está decorando o quarto, pintando o quarto, está comprando, fazendo baby shower, aquele sentimento de alegria, o tesouro vai chegar. A vida já não é fácil para estes, que recebem tudo no ventre. Todos os sentimentos da mãe são transferidos à criança no ventre. E o indivíduo que nasce se sentindo um intruso, um empecilho, um problema. Se não é o seu caso, agradeça a Deus, porque é o caso de muita gente. Indesejado. Você sabia que muitas pessoas que sofrem com rejeição, elas têm dificuldade de conviver em sociedade, elas não se sentem atraentes, bonitas, elas não desenvolvem talentos, elas não assumem responsabilidades na igreja, elas nunca querem estar à frente de nada, elas não têm coragem de vir aqui na frente para cantar, elas se sentem rejeitadas. É um trauma, às vezes, lá de trás. Culpa. Há milhões sofrendo com sentimentos de culpa, pecados agasalhados, nunca confessados. E acharam que o tempo iria resolver. E o pecado de 20 anos atrás fede ainda hoje. A primeira igreja que eu pastoreei, eu não vou dizer para você quanto tempo, senão você não vai acreditar que eu vou fazer 28 agora em outubro. Mas fazia 2 anos que eu tinha saído de Pindamonhangaba. E eu fui cuidar de uma igreja, não vou dizer por questão de ética que está sendo transmitido pela internet. Mas a mãe me procurou,
sofrendo, dizendo: pastor, ela era de uma igreja batista, tinha vindo para a assembleia. E eu vi aquela irmã oprimida. Sabe aquela irmã que parece que não sei? Parece que não sai do lugar. Embora se esforçasse, ela tinha uma cara de sofrimento. O marido não era crente. E eu, o garoto, já sou hoje, imagina alguns anos atrás. Inexperiente, a irmã me chega e diz assim: pastor, depois que o senhor pregou essa mensagem hoje, eu não posso ir para casa. Eu não posso ir para casa. Pelo amor de Deus, pastor. Eu estou sofrendo porque o filho que eu tenho de 18 anos não é do meu marido e ele não sabe disso. E se ele souber, ele me mata. Ele pensa que é dele. Ele cuida como se fosse dele. Há 18 anos eu carrego esse fardo dentro de mim. O que eu faço? O que fazer? O que fazer? Há aquele tipo de culpa que Deus já perdoou o indivíduo, mas o indivíduo não consegue perdoar-se a si mesmo. É o nível mais profundo, mais difícil. Vamos terminar esta mensagem. Como foi que Davi lidou com tudo isso? 3 pontos. Como foi que Davi, porque esse salmo ele é escrito depois que a batalha acontece, depois que houve intervenção de Deus, Davi escreve esse salmo para contar o que havia acontecido. E ele conta como ele se sentia no momento em que a batalha estava no seu mais alto calor. Aí depois que Deus lhe deu vitória, e que se não fosse por intervenção de Deus, ele teria sido realmente morto, e o trono de Davi iria para mãos erradas, o trono de Israel. Aí ele escreve o Salmo de número 31. Ele nos ensina pelo menos 3 coisas, 3 lições preciosas que Davi nos deixa. Primeira, quando os outros praticarem o mal contra você, acredite que Deus lhe dará forças. Quando os outros praticarem o mal contra você, acredite que Deus lhe dará forças. É o que ele deixa claro do versículo 1 ao versículo de número 8. Ele faz um apelo humilde a Deus no versículo 1, dizendo: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Sabe o que Davi faz aqui? Um apelo humilde a Deus, de que mesmo sendo perseguido, e por mais homem de guerra que ele fosse, e por mais respeitado que o seu nome era em todo o mundo de então, ele diz assim: é em ti, Senhor, que eu confio.
não são nas minhas habilidades de guerra, não é no meu histórico de derrubar gigantes, mas é em Ti, Senhor, que eu confio. O Senhor que já me livrou de tantas, me livra de mais essa. Eu aprendo com Davi que quando os outros praticarem o mal contra você, confie em Deus, porque Ele lhe dará forças. Ele não confiou na sua própria justiça. Eu sou o homem, Deus, eu vou falar agora para o céu aí, porque eu sou homem segundo o coração de Deus. Senhor, olha o apelo humilde dele: livra-me por causa da tua justiça. Eu não tenho nenhuma, mas tu és um Deus justo que pesa tudo na balança. Pesa-me. Soa-me lindo o apelo, o clamor que ele faz diante de Deus. Não me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Versículo 2, ele pede que Deus o livre, no versículo 1. E no versículo 2 ele diz: e livra, mas livra depressa. Eu preciso de livramento, Senhor, mas não é para daqui um mês, eu preciso é agora. Livra-me depressa. Está no versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Olha Davi exteriorizando a sua confiança em Deus. Ei, se a vida lhe fizer cara feia, pelo amor de Deus, exteriorize a sua confiança no Senhor. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas pastor, a coisa está feia. Está feia sobre o seu ponto de vista, mas Deus não deixou de ser Deus e não deixou de estar sentado no trono. A coisa está feia para você, mas Ele ainda manda. As coisas podem ter perdido o seu controle, mas elas não perdem o controle de Deus. Aleluia, oh aleluia. Eu amo Davi. Meu Deus, que coisa linda. No momento de maior dificuldade, ele exterioriza o que ele passa. Sou como um vaso quebrado, mas sê para mim a tua cidade, uma cidade fortíssima. Sê a minha fortaleza. Livra-me depressa, Senhor. Não é porque as coisas estão do jeito que estão que eu vou deixar de confiar em Ti. Aleluia. Versículo 3 e 4, ele fala que não precisava apenas de proteção, mas também de orientação para evitar as armadilhas que o adversário preparou. Está na Bíblia, tá? Porque Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Pelo que por amor do Teu nome, guia-me, encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu, Senhor, és a minha força. Meu irmão, dá um glória aí para ficar animado para pregar, pelo amor de Deus. Tu és a minha força. Eu me sinto como um vaso quebrado. Todos tentam tirar a minha vida. Todos me acham como se eu tivesse morto. Mas Tu és a minha força, Senhor. Aleluia. Só por causa desse aleluia eu vou pregar mais 2h30. Aleluia, aleluia. Era por causa do bom nome de Deus
porque ele queria estar livre da perseguição, da rejeição, da culpa. Ele era servo de Deus e ele não poderia representar bem a Deus vivendo esse drama. Livra-me depressa. Sê a minha cidade forte. Guia-me, encaminha-me no meio de tudo isso. Livra-me dos laços e da rede que para mim prepararam. Olha ele demonstrando confiança em Deus. Ele não ligou para o presidente, nem para o vereador da cidade. Ele não procurou ajuda. Ele foi direto para quem tem autoridade. Ele foi falar com quem manda. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome. Versículo 5. Ele diz as palavras que Jesus disse na cruz. Jesus disse, na verdade, as palavras que Davi disse. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vivendo todo esse drama, vivendo perseguição, rejeição, culpa. Sabe o que quer dizer isso? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer assim, a minha vida eu entrego completamente para ti. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu fui olhar e um historiador desse texto diz que significa, essa palavra entregar significa depositar, confiar a proteção. É como alguém que coloca o dinheiro no banco e fique tranquilo, é responsabilidade do banco. É isso que significa, nas tuas mãos eu entrego. A palavra entregar é como ir no banco e dizer, se acontecer alguma coisa tem seguro. A responsabilidade não é minha, é do banco. Pegou aí? Pegou? Eu sei quem cuida de mim. Eu sei que se eu depositar e entregar a minha mão na vida dele, aleluia, é o maior seguro de vida que pode existir. Aleluia, aleluia, oh aleluia. A mão do inimigo era contra Davi, mas ele sabia que enquanto estivesse na mão de Deus, não havia para inimigo nenhum. Mesmo que fosse o seu próprio filho Absalão, a minha vida está depositada no banco chamado Jeová Rafá. Viu que o que torna um salmo bonito é entender o seu contexto? Aleluia. Versículo 6. Seus inimigos eram idólatras e não tinham o Deus que Davi tinha. O versículo 6 é isso que ele diz: aborreço, Senhor, aqueles que se entregam à vaidade. Eu, porém, confio no Senhor. Olha, 6 versículos que nós acabamos de ler, pelo menos umas 4 vezes, ele reiterando: confio em ti. Estão me perseguindo, mas eu confio em ti. Estão me rejeitando, mas eu confio em ti. Estão querendo matar minha vida, mas eu confio em ti. Tem jeito de Deus ficar parado? Não é ligando para a sogra reclamando, não é ligando para o vizinho reclamando, é dizendo eu confio, é profetizando para si mesmo. A coisa está preta, mas tem um Deus que vai cuidar de mim no meio dessa história. Eu vou depositar a minha vida na mão de Deus. Naraia ceia coma chure que manda. Aleluia. No versículo 7 e 8, como Deus havia feito no passado, Ele vai fazer de novo. Ele me já tirou de um lugar de aperto e Ele já me colocou num lugar espaçoso. Se Ele fez isso ontem, Ele vai fazer isso de novo hoje. É o que Ele diz no versículo 7 e 8. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tu considerastes a minha aflição, conhecestes a alma nas minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Pusestes os meus pés no lugar espaçoso.
Aleluia! Tu puseste os meus pés num lugar espaçoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já teve experiência com Deus? Deus já não curou você de dor de cabeça? Deus já não curou você da dor da perna? Deus já não tirou você de uma situação difícil? Pois o Deus que cuidou de você ontem vai cuidar de você hoje, vai cuidar de você amanhã. Ele é o mesmo! Ele é o mesmo! Carai! Como que vai ser depois da pandemia? Vai ser melhor do que antes, porque Deus continua o mesmo. Mas eu estou desempregado, mas Deus ainda está sentado no trono. Descanse, descanse. Aleluia, aleluia. Primeiro lugar, o que eu aprendo, as lições com Davi, é que quando os outros praticarem o mal contra você, continue confiando em Deus, porque Ele lhe dará forças. É o que ele diz nos versículos de 1 a 8. Segunda lição. Já vou terminar. Só tem 3. Quando os outros fizerem você sofrer, é a segunda lição. Quando os outros fizerem você sofrer, se esconda na misericórdia de Deus. Porque os homens são maus. Os homens querem saber o que eles vão ganhar com isso. Os homens são impiedosos e cruéis. Mas Deus é compassivo, bom e cheio de misericórdia. Está na Bíblia isso, pastor? Tem 1000 versículos que falam sobre isso. Versículo 9, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado, eu estou consumido de tristeza, os meus olhos estão consumidos de tristeza, também a minha alma e também o meu corpo tem misericórdia. A gente não deixa de ser atingido pelas circunstâncias. Ele tinha sido atingido. E ele diz, tem misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? A palavra misericórdia tem a sua raiz no latim. Miseratio significa miséria. E córdia significa coração. Quando você diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, você está dizendo, Senhor, pega este miserável que sou eu e coloca dentro do teu coração. Não, você não entendeu. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Pega esse miserável que sou eu, e não é porque eu mereço, é porque eu sou miserável, mas pega esse miserável e coloca dentro do teu coração, Senhor, do teu coração. Aleluia, aleluia. Quando observamos o contexto, podemos entender bem a necessidade de misericórdia. Cheio de tristeza, suas forças físicas estavam falhando, seus ossos haviam enfraquecidos, sua alma, seu interior encontravam-se angustiados. Seu espírito, ao ser examinado, havia sido detectado o pecado. Além de tudo isso, havia a forma como o povo estava tratando. Versículo 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto todos se cunhavam contra mim, intentam tirar minha vida. Seus inimigos haviam espalhado mentiras maldosas a seu respeito. Calúnias
povo julgou ser verdade. Amigos e vizinhos também acreditaram. Amigos acreditaram nas calúnias que falaram acerca de Davi. Até mesmo seus conhecidos evitavam ao vê-lo se aproximar. Lá vem o rei. E saíam. Ele havia se tornado como um morto, esquecido, imprestável, como um vaso que se joga fora. Como que Davi reage a tudo isso? Versículo 15. Estão tentando tirar minha vida. Me sinto como um vaso quebrado. Eu tenho duas opções. Comprar uma calibre 9mm e dar um tiro na cabeça. Ou eu tenho a opção de entregar os meus tempos nas tuas mãos. No versículo 5 ele entregou a sua vida. No versículo 15 ele entrega as suas decisões. Ele entrega o seu futuro. Os meus tempos, ele entrega as suas circunstâncias. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Versículo 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por causa das tuas misericórdias. Não é porque eu sou homem segundo o coração de Deus. Eu não mereço nada, é a tua misericórdia. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que muita coisa que está acontecendo é culpa minha. Sabe qual é o problema de muita gente? Que entra num problema como esse e a coisa piora e não tem saída. É porque a culpa é sempre dos outros. É do patrão, é da esposa, é do pastor, é do vizinho. É não sei de quem, menos dele. Todo mundo é culpado. Eu não fiz nada para merecer isso. Davi, salva-me por causa das tuas misericórdias. Só pede misericórdia a quem reconhece que fez algo que não devia ter feito. Aliás, só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Em vez do rei ficar envergonhado, seus inimigos é que seriam humilhados. Quando o Senhor se levantasse para revelar a perversidade do coração destes homens. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 17. Não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Que fiquem confundidos os ímpios, que eles emudeçam na sepultura, que emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. O justo aqui é por causa da justiça de Deus que ele havia clamado no versículo 1. O que fazer? Quais as lições que aprendemos com Davi? Primeiro, quando os outros praticarem o mal, confie que Deus lhe dará força. Profetize a sua confiança em Deus. Segundo, o que aprendemos com Davi no momento de perseguição, de rejeição e de culpa? Quando os outros te fizerem sofrer, clame pela misericórdia de Deus. Em último lugar, o que aprendemos com Davi? É que quando a vitória chegar, dê toda a glória para Deus. Aleluia! Quando a vitória chegar, quando os outros contemplarem o cuidado que Deus vai ter com você, não ache que porque você é melhor do que os outros. Compreenda que foi a mão de Deus, a misericórdia de Deus, e dê glória a Deus, porque foi o que Davi fez.
É claro que se você vai entender isso aqui muito melhor se você ler a história de Absalão e ver o livramento que Deus deu para Davi. A maneira como o feitiço virou contra o feiticeiro. O que Absalão preparou contra o pai caiu sobre ele mesmo. E ele não teve que mover uma pena. Foi a mão do Senhor que o livrou. Aliás, ele chorou quando ele soube da morte de Absalão. Porque ele não queria, mesmo que o filho fosse um rebelde, ele não queria que o filho fosse morto. Aliás, ele ordenou que o filho não fosse morto. E ele chora no palácio dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Quando a vitória chegar, porque não foi você que pediu para ser rei, foi Deus que foi lá nas ovelhas de Jessé e disse: me provide um rei para a nação de Israel. Aleluia! É por isso que é muito importante você saber que você está no centro da vontade de Deus. Saber que aquilo que você está fazendo foi Deus que ordenou que você fizesse. Aleluia. Aí você não precisa criar força política, fazer conluio e ficar com medo que alguém tome o seu lugar. Foi Deus que colocou. Deus vai continuar cuidando de você. Aleluia. Ele coloca e Ele tira. Agora, se Ele tirar, Ele tirou. Mas ninguém vai encostar a mão em você. Você não dividiu o reino de ninguém. Você não se levantou contra ninguém para ter o seu próprio reino. Foi Deus que foi lá atrás de Davi no campo. Aleluia. E disse: esse vai ser rei sobre Israel. Você tem esta confiança? Durma tranquilo, baba no travesseiro à noite, mesmo que estejam preparando um conluio contra você. Ronque à noite, porque enquanto você dorme, o guarda de Israel está acordado. Não precisa fazer força para se manter no poder. Se Deus colocou, Ele vai te manter lá. Eu sei. Aleluia. Davi entende que disciplina pode vir da parte de Deus, mas que disciplina não é abandono. Disciplina não é abandono. Um pai que ama disciplina o seu filho, mas porque quer que ele vire homem, não é porque o abandonou. Disciplina não é abandono. Deus pode até usar filisteu amalequita para disciplinar você, mas te abandonar jamais. Deus pode até se utilizar de uma circunstância, mas já abandonar jamais. Davi sabia que Deus tinha uma reserva de sua bondade e que as misericórdias do Senhor nunca falham. Ao longo de todas as investidas de Absalão, ao longo de vários meses, Deus protegeu Davi, passo a passo. Leia a história. Davi estava escondido em um lugar. Eu vou ler com você aqui. Sabe o que Davi diz? Eu vou ler agora. Como eu amo esse versículo. Versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. A estes, versículo 20, tu os esconderás no secreto da tua presença. Os esconderá no secreto da tua presença. E aquilo que Deus esconde, nem o diabo acha, quanto mais Absalão. Aleluia. Sabe qual é o lugar mais seguro que você pode estar? Não é nos Estados Unidos da América, mas é escondido
na presença de Deus. Se Deus esconder você, o diabo vai catar você e não vai te achar, vai procurar e não vai te achar, vai mirar e não vai te achar, porque você está escondido no Santo dos Santos. Aleluia! Tu os esconderás do secreto da tua presença. Tu os esconderás das intrigas dos homens. Estão fazendo aí a intriga dos homens. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tu os esconderás. Eu estou pregando Bíblia. É Bíblia. Pastor, estou amando a palavra. Não me aplauda. Aplauda a palavra. Pastor, não estou gostando da palavra. Tu não está gostando da palavra, não é de mim. Tu os esconderás das intrigas. Ocultá-los-ás em um pavilhão. Tu os ocultá-los-ás em um pavilhão. Deus tem um pavilhão aonde Ele esconde aqueles que se refugiam nele. Deus tem um pavilhão. Aleluia. Sabe o que dá para entender de pavilhão? Pavilhão não é quartinho. Lá no Paraná diz meia água. Pavilhão não é meia água. Pavilhão é um lugar grande. Deus tem um lugar grande para esconder aqueles que procuram abrigo nele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus escondeu Davi em um campo magnético chamado a sua presença. E se Deus esconder você, amigo, não tem para ninguém. Não tem para capeta, não tem para adversário, não tem para filisteu, não tem para morreu, não tem para eu, não tem para nenhum eu. Ninguém vai encostar a mão em você. Pelo amor de Deus, diga aleluia aí. Ele sabia que Deus tem o melhor esconderijo. Possivelmente, terminando, possivelmente Davi tenha pensado em desistir. Será que não? Oh, com certeza. Pelas palavras dele aqui. Por quê? Porque não foi o inimigo que o amedrontou. Ele não tinha medo de Absalão. Ele havia derrotado inimigos muito piores do que Absalão. Ele havia conquistado reinos. Estamos falando de Davi, amigo. O cara que estreou com 17 anos derrubando um gigante. Estamos falando de Davi. Você acha que ele tem medo do próprio filho? De Aitofel? Ele sente. Mas medo é diferente. Sabe qual era o medo de Davi? Versículo 22. O medo dele era de que Deus não estivesse do seu lado. Era de perder a proteção de Deus. Porque Davi somava assim: eu menos Deus igual a nada. Eu mais Deus, ninguém me segura. Está na Bíblia? Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. O que ele quer dizer com isso? Estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, quando clamei, tu ouvistes a minha voz. O medo de Davi não era de Absalão. O medo de Davi era perder a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. É por isso que quando ele pecou com Betseba, ele disse, parafraseando: tira tudo que eu tenho, tira o reino, o cetro, mas pelo amor do teu nome, não me tires a alegria da tua salvação. Davi se dirige ao povo, termino agora, e glorificou a Deus pelo livramento. E ele termina esse salmo, olha que eu li todos os 24 versículos. Ele termina este salmo incentivando o povo, encorajando o povo a fazer duas coisas. Primeiro, amar a Deus,
e depositar nele a sua confiança. Olha o que ele diz: amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. A palavra de Deus para a Assembly of God de Shekinah na manhã desse dia é essa: Shekinah, amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os seus fiéis. Não tem para vírus, não tem para pandemia. Atingiu, subiu, era permissão de Deus, ia morrer de qualquer jeito. Fez a sua parte, se cuidou, não teve outro jeito. Deus vai cuidar de você no meio desta pandemia. Aquilo que você não puder fazer, é claro que você tem que fazer a sua parte, mas aquilo que você não puder fazer, a mão de Deus vai cuidar de você. Shekinah, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Eu não estou inspirado, mas a tua palavra é inspirada, viva, poderosa. Oh, aleluia! Obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Tomara que não venha rejeição, tomara que não venha perseguição sobre nenhum de nós, tomara que não haja sentimentos de culpa, tomara que não haja. Mas ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ó Deus, como era lindo saber para Davi que a coisa mais importante para ele era a comunhão contigo, era não ser cortado diante dos seus olhos, era saber que ele podia depender de ti, e que o Senhor, que havia dado a ele vitórias no passado, continuaria dando vitórias no presente. Há alguém aqui esta manhã, aonde você estiver, esteja passando por um momento de dificuldade, de aperto, que foge ao seu controle, que você sente que perdeu as rédeas, e que se não houver intervenção de Deus, você estará em apuros. Esteja em pé aqui no templo, não saia do seu lugar, mas em pé onde você está. Eu quero orar por você. Esteja em pé. Os demais que estão aí por perto, levante a mão, perto desses irmãos. Podia ser eu, podia ser você. Vamos orar por eles. Deus está no controle, ninguém toque nessas pessoas. Alguém pode ficar em pé próximo e estender a mão, mas ninguém toque nelas, por favor. Oh, amando sei, o me queimando, rebiosei, que mai, amanda, raia, sei, demando. Eu sinto unção do Senhor aqui esta manhã, para refazer as forças do teu servo e da tua serva, para colocar energia nova nesta manhã, e baseado na tua justiça, e baseado na tua misericórdia, dar vitória que a tua filha precisa. Da vitória que a tua filha precisa esta manhã, que o teu filho precisa livramento da tua parte. O Senhor já mostrou no passado o teu cuidado, o Senhor já os livrou de tantos momentos difíceis, e o Deus que livrou do urso e do leão é o Deus que vai entregar este gigante. Ai, abaraçai. Quanto maior o tamanho desse gigante, maior vai ser o tombo, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fortalece os teus filhos que estão em casa esta manhã, Senhor. Se tiver alguém na frente deste iPhone, telefone, seja de que marca for, esse aparelho de televisão, ó Pai, Espírito de Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu filho esta manhã, renove as suas forças nesta manhã, Pai, no nome de Jesus, alcance. O Senhor já mostrou tantas vezes a tua fidelidade, o teu compromisso, e essa dificuldade ainda vai se transformar em glória para o teu nome.
e todos saberão que Tu és Senhor, e que haja explosão de aleluias e de glórias em nós, sabendo que quem nos dá a vitória é o Senhor, não é o nosso braço, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, da onde virá o socorro? Tem gente que passa a vida inteira fazendo esta pergunta: da onde me virá o socorro? Mas o salmista sabia: o meu vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e se Ele fez a terra, Ele pode resolver essa questão. Oramanda Shei. Que não há nada difícil para Ti, Senhor. Acalma o nosso coração. Ajude-nos a confiar em Ti, porque confiar em Ti quando as coisas estão bem, qualquer um confia. Dá glória quando as coisas estão bem, qualquer um dá. Mas ajuda-nos a confiar em Ti no meio da perseguição, da rejeição e da culpa. E eu sei que livramento virá da Tua parte. Esconda a Shekinah esta semana no Teu pavilhão. Descobrimos nesse salmo que Tu tens um pavilhão onde Tu escondes aqueles que se refugiam, aqueles que procuram abrigo. Aleluia. Provérbios diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Tu tens uma torre e Tu tens um pavilhão. Me coloque ou na torre ou no pavilhão, não importa onde, importa que estejamos escondidos em Ti, Senhor. Em Ti, esconda-nos esta semana. Livra do acidente o irmão que sai para o trabalho. Guarda a casa, Senhor. Guarda os Teus filhos, membros e congregados desta casa. Quem me ouve nesta manhã, guarda